Bem-vindos ao Fábrica de Curiosidades. Preparem-se para uma viagem alucinante pela história, porque hoje vamos mergulhar em 10 dias que viraram o jogo da humanidade. Guerras, revoluções, tragédias e desastres colossais que redefiniram o nosso planeta. Cada um desses dias deixou uma cicatriz indelével no tecido da história. Então, segurem seus capacetes, porque vamos desvendar juntos os eventos que chocaram o mundo e que ainda nos assombram. Imaginem só, Constantinopla, a gloriosa capital do Império Bizantino, sendo invadida e saqueada. Por séculos, essa cidade lendária, a joia do Oriente, resistiu a inúmeros ataques, mas em 1453, a maré mudou. O Império Otomano, liderado pelo sultão Mehmed II, o Conquistador, tinha planos ambiciosos para a cidade. O cerco durou 53 dias, com os moradores lutando com unhas e dentes, com a coragem de leões enjaulados. Mas, no dia 29 de maio, os otomanos romperam as muralhas. Constantinopla caiu, e o mundo sentiu o impacto. A queda de Constantinopla não foi apenas a queda de uma cidade, mas o fim de uma era. Um lembrete brutal de que impérios podem ruir, mesmo os mais grandiosos, e que a história é escrita pelos vencedores. Em 1492, Cristóvão Colombo, um navegador genovês a serviço da coroa espanhola, partiu em uma expedição ousada, financiada pelos reis da Espanha. Ele queria encontrar uma nova rota para as Índias, navegando para o oeste. No dia 12 de outubro, ele avistou terra firme. Colombo acreditava ter chegado às Índias, mas havia esbarrado na América. Essa descoberta mudou o curso da história, abrindo caminho para a colonização europeia. No século XVIII, a América do Norte fervilhava com ideais de liberdade, como um caldeirão prestes a ferver. As 13 colônias, cansadas da exploração da Grã-Bretanha, da metrópole distante, decidiram dar um basta, como Tiradentes lutando pela independência do Brasil. Líderes como Thomas Jefferson, a mente brilhante por trás da Declaração, e Benjamin Franklin, o inventor e diplomata, escreveram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, um documento que ecoaria através dos séculos. No dia 4 de julho de 1776, a Declaração foi assinada, proclamando o direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade, ideais universais que ressoam até hoje. A Revolução Americana, uma verdadeira epopeia de desafio e coragem, desafiou as estruturas de poder da época, mostrando ao mundo que a liberdade é um direito, não um privilégio. O impacto da independência americana foi colossal, inspirando movimentos de independência em todo o mundo, do Brasil à América Latina, da Europa à África. A França do século XVIII era uma panela de pressão prestes a explodir. A monarquia, em sua arrogância, ignorava os anseios do povo. A fome e a miséria assolavam o país. Em 14 de julho de 1789, uma multidão revoltada, armada com a fúria dos oprimidos, marchou em direção à Bastilha, símbolo da opressão da monarquia, uma fortaleza que representava séculos de tirania. A queda da Bastilha foi um grito de liberdade que ecoou por toda a França, um grito que ecoaria através dos séculos, inspirando revoluções e movimentos por justiça social. A Revolução Francesa, impulsionada por ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, lema que ainda hoje ressoa, sacudiu os alicerces da velha ordem, derrubando a monarquia absolutista e dando lugar a uma nova era de direitos civis e democracia. Os Estados Unidos, divididos pela questão da escravidão, mergulharam em uma sangrenta guerra civil que durou 4 anos. De um lado, os estados do norte, industrializados, a favor da abolição da escravidão. Do outro, os estados do sul, agrários, dependentes do trabalho escravo. O presidente Abraham Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação. No dia 9 de abril de 1865, o general Robert E. Lee
se rendeu ao general Ulysses S. Grant. A Guerra Civil finalmente chegava ao fim, e a escravidão nos Estados Unidos era oficialmente abolida. A Rússia do início do século XX era um barril de pólvora prestes a explodir. O czar Nicolau II, o último czar da Rússia, governava com mão de ferro, ignorando as necessidades do povo. Em fevereiro de 1917, uma série de protestos, impulsionados pela fome, pela pobreza e pela guerra, forçou o czar Nicolau II a abdicar, encerrando séculos de domínio Romanov. Um governo provisório foi estabelecido, mas a Rússia continuava mergulhada no caos. Em 7 de novembro de 1917, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, um líder carismático e implacável, lançaram um golpe de Estado, estabelecendo o primeiro Estado socialista do mundo, um evento que mudaria o curso do século XX. A Revolução Russa marcou o início de uma nova era na história, com o comunismo se tornando uma força política global, um desafio direto ao capitalismo e à ordem mundial estabelecida. A década de 1920 foi marcada por euforia econômica, os loucos anos 20. Wall Street era o símbolo dessa prosperidade. Mas essa euforia era insustentável e a bolha especulativa estourou. Em 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra, o mercado caiu. A crise se espalhou rapidamente pelo mundo. A Grande Depressão foi o período mais sombrio da história econômica. O New Deal de Roosevelt buscou reerguer a economia e trazer esperança. A Segunda Guerra Mundial, o conflito mais mortal da história da humanidade, estava chegando ao fim. A Alemanha nazista já havia se rendido, mas o Japão, movido por um código de honra inflexível, se recusava a capitular. Em agosto de 1945, os Estados Unidos, liderados pelo presidente Harry S. Truman, tomaram uma decisão que mudaria o curso da história: lançar uma bomba atômica sobre o Japão, uma arma de poder inimaginável. No dia 6 de agosto de 1945, um avião americano lançou uma bomba atômica sobre Hiroshima, uma cidade japonesa que se tornaria símbolo da destruição atômica. A explosão foi devastadora, matando instantaneamente cerca de 80 mil pessoas. O bombardeio de Hiroshima, seguido pelo ataque a Nagasaki, marcou o início da era nuclear, um período de crescente tensão entre as superpotências, com a sombra da guerra nuclear pairando sobre a humanidade. Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa se viu dividida em dois blocos: o Ocidente capitalista e o Oriente comunista. O Muro de Berlim, construído em 1961, se tornou o símbolo dessa divisão. No final dos anos 1980, o bloco comunista começou a ruir. No dia 9 de novembro de 1989, o governo da Alemanha Oriental anunciou a abertura do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim marcou o fim da Guerra Fria e o colapso do comunismo na Europa Oriental. No dia 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu em choque a um ataque terrorista sem precedentes, um ataque que ficaria gravado na memória coletiva como um símbolo da barbárie e da vulnerabilidade. Terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais e os lançaram contra alvos simbólicos nos Estados Unidos. Um ataque que chocou o mundo pela sua ousadia e crueldade. 2 aviões atingiram as torres gêmeas do World Trade Center, causando o colapso dos edifícios. Imagens que se tornaram icônicas da tragédia. Os ataques de 11 de setembro mudaram o mundo para sempre, inaugurando uma nova era de medo e insegurança. Os Estados Unidos, sob a liderança do presidente George W. Bush, declararam guerra ao terror e invadiram o Afeganistão, iniciando um conflito que se arrastaria por décadas. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa viagem alucinante pela história? Esses 10 dias que a gente desvendou juntos não só mudaram o rumo da humanidade, como continuam ecoando até hoje, moldando o mundo em que a gente vive. É impressionante como um único dia, um único evento,
pode ter consequências tão profundas e duradouras, como um terremoto que redefine a paisagem. E aí, qual desses dias vocês acham que foi o mais impactante? Deixem aqui nos comentários a sua opinião e vamos continuar essa conversa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com os amigos que também curtem história. Valeu, galera, e até a próxima aventura histórica.